Olá, irmãos de fé. Hoje nós vamos ver duas também hoje. Eu acho que vai dar tempo. Vamos ver. 93 e 94. A 93 pergunta o seguinte: de que modo se transfigurou Jesus no monte? Já que nós falamos esses dias de milagres, né? Como é que é essa história da transfiguração de Jesus? E aí e aí o catecismo diz o seguinte: já durante a vida terrena de Jesus, o Pai quis revelar a glória divina do seu Filho. Jesus, que é glorioso, Deus Pai já queria manifestar, revelar, tornar conhecida esta glória já aqui na terra. A transfiguração de Cristo deveria mais tarde ajudar os discípulos a compreender a sua morte e a sua ressurreição, né? Fato que, pela dureza de coração dos apóstolos e discípulos, pela sua lerdeza também na inteligência, às vezes não ajudou em muita coisa, né? Não por causa de Deus, evidentemente, né? Mas por causa da burrice dos discípulos, né? Jesus costuma trabalhar com uma raçazinha difícil, né? Até hoje. Então, mas um dos principais motivos dessa transfiguração era para ajudar os discípulos, né? Quando chegasse no momento difícil, lá vai mais um, né? Boa viagem. Nos momentos difíceis, no momento principalmente da cruz, para que esses discípulos olhassem para trás e vissem Jesus transfigurado, se recordassem, né? Jesus transfigurado, tivessem forças para chegar até o momento de esperar, né? Até chegar na ressurreição, né? Porque eles estavam ali amparados pelos sinais que Jesus fez, por tudo isso que aconteceu durante esse período. Mas o que foi que aconteceu? O povo se trancou com medo, né? Eles precisam esperar, né? Esperar. Mas é claro que eles estavam ali meio divididos, né? Não sabiam se iam, se enfrentavam ou ficavam ali esperando a poeira baixar. Esperaram, mas aí Jesus foi ao encontro deles, né? Nós sabemos da história, nós sabemos o que aconteceu depois, né? Estando as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles. Bom, mas antes, três evangelhos referem como Jesus, no topo de uma montanha, resplandeceu, transfigurou-se perante o olhar dos seus discípulos. A voz do Pai Celeste chamou Jesus de Filho amado. Boa viagem. A mesma voz que estava lá, apareceu lá, no batismo, a quem se deve escutar. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu bem-querer, escutai-o. Esta é a mensagem da voz. Pedro queria armar 3 tendas e reter o momento, e ficar ali. Jesus, porém, estava a caminho do sofrimento. Por ora, pretendia-se apenas que os discípulos fossem fortalecidos. Era a intenção de Deus. Deus queria que os discípulos pudessem ser fortalecidos com esta visão da sua glória. Nós vemos que Pedro, no primeiro momento, sai correndo, foge, nega Jesus 3 vezes. Então, Deus tem boas intenções para conosco. Deus nos pede, nos envia, Deus faz tudo por nós. Mas às vezes a natureza aqui é que fala mais alto. Nesse caso, Pedro estava lá. Pedro queria inclusive construir 3 tendas. Pedro disse que ia aonde quer que Jesus fosse, morreria por Jesus. Na primeira oportunidade que ele tem de provar o seu amor, ele fugiu. Nós estamos aqui para julgar. Isso é ótimo para nós sabermos que o primeiro chefe da igreja foi um covarde, no primeiro momento, mas que depois, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, que nós também temos na nossa igreja,
temos a mesma assistência que tiveram os apóstolos, nós também podemos passar por momentos de fraquezas, mas nós devemos chegar no momento do Pedro do Pentecostes. Não queremos ser o Pedro do pátio do palácio, né? Aquele Pedro do pátio que está ali no pátio do palácio do sumo sacerdote, ali perto onde Jesus está sendo julgado, é um covarde. Agora o Pedro de Pentecostes, aquele Pedro que está lá enfrentando os judeus, o Pedro que pede para ser crucificado de cabeça para baixo, esse é o que nós devemos pedir para termos esta coragem de Pedro. Então ninguém é isso ou aquilo, você tem seus momentos, né? Pedro teve seu momento de covardia, você também já teve seus momentos de covardia. Você tem que ter seus momentos de coragem também, né? E aí vai determinar, né, se você de fato é corajoso, se os momentos de coragem predominam na sua vida, ou se os momentos de covardia ficaram no passado e agora no presente você está com toda seu vigor, né, com todo o impulso de coragem. Bom, na 94 nós se pergunta assim: Jesus sabia que ia morrer quando entrou em Jerusalém? O catecismo diz que sim. Por 3 vezes, Jesus anunciou o seu sofrimento e a sua morte, antes de ele, consciente e livremente, ter entrado, né, na morte e ter dirigido para a cidade onde haveria de sofrer a paixão, morte e ressurreição. Então, essa pergunta ela quer saber se Jesus sabia que ia morrer. Ele sabia que ia morrer. Se ele ia morrer crucificado, talvez não soubesse disso. Enquanto humanidade, né, talvez ele tenha até suspeitado, né, em algum momento. E os outros discípulos também, né? A morte mais óbvia para Jesus Cristo era o apedrejamento, né? Porque ele era um blasfemo, né? Alguém que estava proferindo ali blasfêmias. Mas como eles queriam desacreditar Jesus, então Jesus Cristo vai morrer na cruz, porque todo aquele que morre na cruz é um amaldiçoado. Mas é claro que Jesus Cristo ressuscitou, então tudo isso cai por terra, né? Todos esses conceitos do judaísmo caem, né? Quem morre na cruz e ressuscita não é um amaldiçoado. Quem morre na cruz e ressuscita é o Filho de Deus, que levou sobre si todos os nossos sofrimentos. Alguém vai perguntar, mas será que Jesus não sabia? Então, ele não era Deus. Vamos devagar, porque Jesus Cristo era Deus, mas também era homem, né? Então, mas ele tinha ciência infusa? Tinha. Mas ele foi também crescendo em sabedoria e graça, né? Pode Deus crescer em sabedoria e graça, em estatura? Nós temos que pesar as coisas, né? Jesus era Deus, evidentemente era Deus, por isso que ele ressuscitou. É por isso que a obra de salvação se realizou. Mas Jesus sabia de tudo enquanto homem, né? Aí está um mistério da nossa fé, né? Jesus Cristo era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então as coisas também Jesus teve a necessidade também de ir aprendendo algumas coisas, de descobrindo algumas coisas. Algo de dado, de recebido, que já veio junto com ele, ele tinha. Algo também que ele foi aprendendo, também teve, né? Tem esses 2 momentos. Um não exclui o outro. Então, é isto. Rapidinho, vimos 2 perguntas hoje. Tchau, meu povo. Até amanhã.